Toda essa história do coronavírus foi puramente capitalista, não teve nada a ver com ciência, era tudo sobre dinheiro, 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 dinheiro. Embora eu possa dizer entre parênteses, a gente sempre precisa ver o contexto. Europa? Lá, esses corruptos como Ursula von der Leyen simplesmente apagaram rapidinho seu serviço de mensagens curtas e e-mails. Mas esses e-mails não têm só remetente, tem também destinatário. O destinatário era a empresa Pfizer. Você não acredita mesmo nisso, né? Em Washington, é um Kennedy e, no final das contas, um Trump. Então todos eles têm serviço de mensagens curtas, eles têm todos, por isso são chantageáveis. Por isso a von der Leyen se submete ao Trump, todos agora se submetem ao Trump. Por quê? Porque, é claro, ele tem todas essas informações e as usa para chantagem, tenho que dizer. Que ele está chantageando eles. Ótimo, mas ainda não vivemos no paraíso. O que está acontecendo agora é realpolitik. E eu preciso saber toda essa história do clima que neste verão simplesmente se dissipou. Nós deveríamos queimar neste verão, a grande seca deveria chegar, as colheitas deveriam fracassar e deu tudo certo. Tivemos o verão mais frio de todos os tempos, tivemos um verão úmido, tivemos as melhores colheitas em décadas neste ano, ou seja, tudo desmoronou. Não, a ideologia é mantida de forma obstinada, porque empresas inteiras, corporações e até países dependem disso. Estamos sendo tão enganados aqui. Achamos que estamos salvando o mundo, seja em relação à guerra e à paz, ao coronavírus ou ao clima. Na verdade, o povo bobo apoia algumas corporações que têm o verdadeiro poder. Aí, é claro, eu acabo me tornando um esquerdista, só que a esquerda já nem é mais de esquerda, porque se deixa ser instrumentalizada e acha a indústria de armamentos tão incrível. Só eu tenho informações que outros também poderiam ter, mas eles não querem tê-las. A Volkswagen realizou um evento há 3 semanas com todos os principais concessionários, os grandes concessionários da Volkswagen em Frankfurt am Main. Celular era proibido, anotar era proibido, era secreto, altamente secreto, e eu recebi a informação de 3 fontes independentes, uma da outra. Aí um professor se levanta e diz, temos que aguentar firme agora. Este ano está sendo devastador. Não estamos mais vendendo carros. Absolutamente nada. No ano que vem a economia vai explodir. Porque vamos mudar para uma economia de guerra, indústria de armamentos, ou seja, também aqueles que estão nos ouvindo agora. Posso dizer, agora se assustem, realmente se assustem. Essa é a realidade. A Alemanha está mudando para a indústria de guerra, para a indústria de armas, e não só a Rheinmetall e a Volkswagen. Todas as empresas possíveis agora estão envolvidas na indústria de armamentos. Ao mesmo tempo, querem preparar as crianças para a guerra. O serviço militar obrigatório está sendo reintroduzido. Curiosamente, por meio de sorteio. Quero dizer, é tanta insanidade. Ou seja, todos vocês que são aptos para o serviço militar serão listados, e então haverá um sorteio. Quem vai para a linha de frente e pode dizer a verdade? Isso é tudo uma loucura, e por trás disso há interesses econômicos. Alemanha? E isso para mim é o pior de tudo. Por isso precisamos agora de uma mudança, derrubar a barreira e finalmente voltar a ter uma política que diga: queremos ter indústria farmacêutica aqui e não ser dependentes da China. Queremos ter agricultura, queremos voltar a fazer invenções e assim por diante. E por favor, parem com todo esse circo das armas. Não queremos nos tornar um país que é a forja de armas do mundo. Não queremos que nossas montadoras de automóveis fabriquem tanques, mas isso está prestes a acontecer. Isso está prestes a acontecer. Neste momento em que estamos juntos, os dados já estão sendo lançados sobre isso. Por isso só posso dizer aleluia, quando a AfD, e vou falar de forma bem direta agora, sobe nas pesquisas. Porque aí os outros entram em pânico e os outros partidos ficam completamente agitados. Eles percebem o que está vindo agora e a demonização não funciona mais.
Ninguém acredita que eles sejam nazistas. Ninguém acredita que sejam pessoas que só querem se beneficiar. Ninguém acredita mais nessa manipulação. Saiu a decisão fundamental contra a ARD e a Zweites Deutsches Fernsehen sobre as taxas obrigatórias agora em Leipzig. Está desmoronando em todo lugar agora, e eles percebem que o poder está indo embora. Como você vê, o AfD também apoia a OTAN. Um bom político e amigo meu, Rainer Rothfuss, queria ir para a Rússia, li no Tagesschau, mas ele não vai. Como eu disse, conheço Kupala e ele é um intermediário honesto. Isso acontece em todos os partidos, já foi assim com os verdes. Quem entra em um partido acreditando sinceramente que é isso, são eliminadas ou infiltradas por carreiristas ao buscarem o topo. Isso também vai acontecer lá. E mesmo assim, as pessoas ainda devem fazer esse teste novamente, o que é muito simples, porque a AfD é a única oposição, não dá pra dizer que você deveria ter escolhido outra oposição. Agora? Nunca foi tão fácil, só existe a AfD. Perguntam por que falo com a AfD, respondo que também falo com a ARD. Não consigo mais me levar tão a sério. Tem pessoas com bons argumentos, mas o poder corrompe ou fazem propostas irrecusáveis. Você pode chantagear qualquer pessoa, especialmente se tem filhos. Por que ele mudou de repente? Será que possuem material comprometedor ou ameaçam dizendo saber onde sua filha mora? Na minha opinião, é assim que a política é feita. Não existe só um Epstein, existem muitos Epsteins que estão por toda parte com seus... Eu tenho uma foto deles. Todos têm um ponto vulnerável à chantagem pela vergonha e reputação pública. Essa é a vida dos outros. Quem diz não tenho nada a esconder é apenas ingênuo e tem esse direito. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas não sou simples assim. O Estado sabe mais que o cidadão, o que é uma inversão perigosa. Isso é Oppenheimer, e está correto. Se você fala isso sem medo como eu, também não me assustam. Só podem me calar por uma versão, mas ameaço reencarnar, não faria diferente. E o que eu quero dizer é, claro que um partido não vai nos salvar, porque partidos não existem para mudar as coisas, partidos existem para manter tudo como está. Por isso, todos são infiltrados, Base, Aliança Sara, Wagenknecht ou BlackRock. Chamo de módulo de serviço, é tudo igual, mas as pessoas querem experimentar pelo menos uma vez. E agora... Dê ao imperador o que é do imperador. Meu reino não é deste mundo. O que você quer dizer com isso? O que eu disse é só uma citação, isso tudo é bobagem. Se você realmente precisa de uma empresa, de um partido, para viver sua vida por você, então você tem um medo incrível de quê? De viver a sua própria vida. Acredito nisso. Agora vamos trocar este manicômio esquerdista e verde por algo autoritário como se fosse bom, depois aí sim será liberal. Eu não acredito que a AfD de repente vá descobrir o lado bonzinho e queira de repente curar o mundo. Eu acho que a AfD vai ter alavancas de poder, ou seja, catalisadores como inteligência artificial, Palantir e controle digital, ausentes no governo anterior, serão usados de forma realmente autoritária. O caminho para o inferno é feito de boas intenções. Os verdes e a esquerda também seguem essas ideologias, buscando um mundo mais justo. E por isso eles precisam distribuir tudo de forma que todos tenham a mesma quantidade, todos pensem igual, para que não haja mais injustiça. A natureza não é organizada de forma democrática. O que ocorre na floresta com uns animais comendo outros é abusivo e precisa de regras. Por isso deveríamos acabar com os carnívoros, pois isso é abusivo. Entende? Essa é a ilusão de querer tornar todos iguais. As pessoas não são iguais, mas deveriam ter os mesmos direitos e dignidade, embora nem sempre os recebam. Isso faz parte da nossa terceira visão de mundo. O colonialismo não tem nenhum papel para nós, mas aqueles que ficam falando disso o tempo todo também nos ocupam com isso, para que não cuidemos dos problemas reais. Por exemplo, nós sempre lutamos, sei lá, durante a pandemia, com o movimento Black Lives Matter, de repente muitas pessoas na Alemanha começaram a se interessar por como os negros vivem nos Estados Unidos. Esse era o assunto deles, e eu pensei... Eles ouvem rap desde que bandas como Beastie Boys e Eminem começaram e continuam até hoje. Não preciso explicar mais isso. O que quero dizer é... Mas tudo isso tem que ser igual. Essa é a Luísa das longas distâncias. É só sobre isso. Eu quero ser visto, quero fazer alguma coisa onde eu possa salvar o mundo, para que minha vida tenha um significado. Meus pais não me enxergam e acho estranhas as pessoas que não compartilham minha ideologia. O fato de o comunismo e o socialismo terem fracassado se deve ao fato de terem tentado criar um novo ser humano para que tudo fosse totalmente justo.
A natureza nos dotou de karmas diferentes e precisamos aceitar que as coisas são diferentes. O que chamamos de moral é gosto político, pois sem instinto precisamos suportar certas coisas. E quando tentamos tornar tudo igual, muitas vezes causamos mais danos. Isso não significa que os alimentos neste planeta não possam ser organizados de forma justa. Mas essa escassez é planejada e nos preocupamos com pessoas de outros países se têm comida suficiente. Porém, mulheres na antiga República Democrática Alemã ainda têm salários ruins. Esses são todos fatores onde você pode se preocupar com coisas que não pode mudar, para se distrair das coisas onde você realmente pode fazer diferença. E esse é justamente o ponto. A esquerda e os verdes não entenderam isso, pois nessas organizações recebem finalmente uma tarefa. Lars Klingbeil é um exemplo típico, com carreira incrível. Sala de parto, aula, plenário. Fora isso, sem experiência de vida. Agora ele finalmente pode brilhar apenas por estar presente. Não sabe fazer mais nada, mas agora pode. Ele não entende de mesada, mas agora administra um grande orçamento e se sente importante. Até observa um telejornal. A mãe diz: "Você se tornou alguém." Fico pensando qual é a motivação disso. Esses sistemas atraem pessoas que não conseguiriam emprego em outro lugar. Uma Heidi Heischneck, por exemplo, o que ela faria? Se ela trabalhasse no caixa do Audi, erraria sempre o código dos produtos e seria retirada. São pessoas de baixo desempenho que também fazem vídeos de dança engraçados e estão a anos-luz de seriedade que fica evidente nelas. Não sou adulto, mas agora precisam me ver. Isso também ocorreu com Ricarda Lang. Não posso mais ser ignorado. Isso também é Ursula von der Leyen, a mulher que tenta falar alemão ou inglês na Organização das Nações Unidas em Nova York. Vocês não podem mais me ignorar. Esse delírio de viabilidade no grupo, onde fui incentivado, dizia: "Você consegue, só precisa se dedicar de coração." E alguém precisa te dizer isso. Você não tem talento nenhum, então aquilo que você acha que sabe ou faz, na verdade você não sabe fazer. Sim, vivo meu talento e tenho um chip de linguagem bem desenvolvido. Não deveriam me deixar tocar violão, mas ainda assim fundaria uma banda agora. Todo mundo teria que ouvir o show, senão seria racismo. Não sou Jimi Hendrix, mas ainda assim quero fazer isso. E essa é essa loucura, essa obsessão pelo que é possível, que no final das contas, e isso é ideologia, nos dá uma liberdade que serve apenas para nos confundir totalmente. Então a gente também diz para as crianças, para uma criança de uns 5 anos que antes foi exposta à televisão infantil: se você tem dúvidas sobre ser menino ou menina, agora pode usar bloqueador de puberdade. E isso nos vendem como liberdade, mas é doentio. E voltamos ao nosso sistema. Nosso sistema é dual, com bem e mal. Há uma oferta e também a possibilidade de desvio, permitindo escolher corretamente. É uma metáfora, toda a vida é uma metáfora, e essa é a oferta do mal, a confusão total, a possibilidade de ser qualquer coisa. Vejo nesta cidade pessoas que circulam como raposas fantasiadas, claramente com distúrbios de comportamento. E se você agora disser: "Desculpe, o que você está fazendo aí?" Então você já não é tolerante. Eu pensei comigo mesmo: se isso é uma raposa, então no futuro eu vou trabalhar como caçador. Isso é idiocracia? É um nível de imbecilidade. E quero dizer, se você realmente quiser saber o que está acontecendo aqui, então basta dar uma olhada. Idiocracia ou a vida de Brian? O que me pergunto, Daniele, é: quem escreve esse roteiro? Sempre temos esse carrossel de medo a cada ano, seja terror, vírus, russos ou inteligência artificial. Agora a gente acabou caindo de novo um pouco no estado profundo, mas parece que lá fora existem mesmo atores interessados em reivindicar a realidade para si de alguma forma. Acredito que, se analisarmos os primeiros 25 anos do século XXI, este seria o primeiro quarto. E no dia 31 de dezembro de 2025 marca o fim do primeiro quarto deste século? Penso comigo, precisamos revisar este quarto. E quando nós, como contemporâneos atentos, olhamos, vemos que 3 grandes medos inundaram a população. Dá para dizer 4 ou 5, mas eu vou ficar com 3. O primeiro foi, a partir de 2001, o medo dos terroristas. Isso foi produzido de tal forma que, em todas as telas e em todos os canais de rádio, só se falava de terroristas, muçulmanos, Al-Qaeda, Afeganistão, Osama Bin Laden, terroristas. Então, tudo funciona através da espiral de repetição dos frames. Os frames são disparados em sequências curtas, e isso todos os dias. Então as pessoas acordam e ligam o rádio. Já começa falando sobre terrorismo muçulmano. E ali, uma nova célula foi descoberta. E aqui, ainda estão caçando. Há suspeitos. Ocorreu um atentado, possivelmente da Al-Qaeda,
Osama Bin Laden segue foragido. Mas todo dia você ouve essa mistura e pensa que é o maior problema do mundo inteiro. É preciso combater o terrorismo muçulmano a todo custo. E isso é uma propaganda do medo. Ela funciona por um tempo, mas depois acaba perdendo força. As pessoas realmente ouviram isso. E aí veio o medo dos vírus. Isso foi realmente em 2020. Atenção, vírus, distanciamento, máscara, lockdown. Crianças e avós não podem mais brincar, tudo absurdo. Por favor, mantenham distância. Quem não segue isso, como você falou, é repreendido. Essa pessoa não está tão certa. Você pensa diferente, mas isso é o correto. Então vem aquela bronca pesada, discussões e tudo mais. Isso ocorre porque o medo dos vírus foi imposto à sociedade e agora é o medo dos russos. Recentemente saiu a manchete: "Este pode ser nosso último verão em paz." Foi um historiador, um colega de profissão meu, que eu não conheço pessoalmente, mas eu simplesmente não acho isso certo. Eu não acho honesto assustar as pessoas desse jeito e dizer: "Ah, esse é provavelmente o último verão, aproveitem, ainda vão nadar, depois as bombas vão cair", sabe? Se você pergunta quem escreve o roteiro do medo, então eu te digo, são vários, mas todos têm em comum que perceberam isso. Isso é um instrumento de poder. Então, se você consegue assustar as pessoas, até mesmo se consegue assustar as crianças, isso é poder. Medo é poder. Até que aquele a quem você colocou medo perceba o truque e reconheça: você está tentando me controlar pelo medo e aí não funciona mais. Então dá muito trabalho ficar sempre dizendo: por favor, não revelem como isso funciona, porque aí não funciona mais. Então, quando alguém percebe, ele olha para um texto com um marcador e diz: ok, que medo está sendo alimentado aqui? Que sentimento está surgindo? Vá para o meta e diga: estão alimentando o medo dos russos aqui. No próximo texto, diga: nesta matéria também alimentam o medo. De que alimentam o medo? Vírus? Dá para fazer isso com dados de vídeo também. Nós humanos percebemos. Não é só pensar e pronto. O segundo passo é percebermos que esses medos vão se alternando aqui. Às vezes um medo fica muito forte. O medo dos vírus era grande, mas após a invasão russa em 24 de fevereiro de 22, o receio pelos russos passou a predominar. Quero dizer, olá, quem não percebe isso? E isso significa que esse é o meu objetivo também com a palestra deste ano, onde eu realmente mostro isso com exemplos concretos, que o medo é um instrumento de poder, mas que não precisamos ter medo dele, porque assim que sabemos como ele funciona, é como um lago. Sabe, se você não sabe nadar e está na beira dessa água e alguém te empurra para dentro, então é uma questão de vida ou morte para você. Você não tem a técnica. Se não sabe nadar, está frio e pode haver correnteza, então acabou para você. Mas se você conhece os mecanismos do medo, então você sabe nadar, então se alguém te empurrar no lago, tanto faz, você simplesmente nada, sabe? Meu objetivo é mostrar isso às pessoas. Não posso impedir que alguém use essa técnica. A técnica vai ser usada repetidamente, porque ela é naturalmente um instrumento de poder, mas assim que as pessoas foram treinadas para reconhecer isso, esse medo está sendo alimentado. Quero participar, não quero, vou junto. De acordo. Sim, isso me prejudica se eu for junto e assim por diante. Então, está começando a ruir, está ruindo. Quando cada vez mais pessoas percebem isso, aí fica difícil. Eu acho a explicação que você acabou de dar realmente genial. Li que o medo é alimentado por um tempo. Agora, em 2025 e 2026, precisamos iniciar um novo ciclo, pois já se passaram 2 anos com a Rússia. Sim, que o medo é alimentado por tanto tempo até chegar à ditadura digital. Eles ainda precisam de mais 3 a 5 anos para implementar isso tecnicamente. Você acredita nisso, não é? Não. Bom, eu não acho que a ditadura digital vai chegar em 3 anos, mas isso não significa que ela com certeza não vai chegar depois. Eu não deixo uma visão negativa do futuro me guiar, porque tudo em que você acredita tende a acontecer. Por exemplo, se você acredita que está jogando tênis, esqueça a ditadura digital, ok? Você está jogando tênis. Você pensa, agora vou acertar na rede, mas a bola passa por cima. Você pensa, ok, essa deu certo, mas foi sorte. Na próxima vou errar na rede e depois nem alcanço a bola. Se você sempre pensa assim, sabe? Ou como jogador de futebol, está no ataque e pensa, a próxima bola eu vou tropeçar. Ou
Vou chutar para fora do gol. Ou é a mesma atitude de 2028? É a ditadura digital, no sentido de que para nossos filhos já está tudo decidido, eles vão crescer nisso, já está? Não, eu não quero isso. Eu não quero uma ditadura digital. Eu digo, com certeza estamos vivendo uma revolução digital. Não queremos fazer aos chineses perguntas que não gostaríamos de responder. Eu acho o ponto que você levantou muito forte. Na verdade, há um ano tive uma conversa com Maximilian Krah e sempre fiquei me perguntando, Gaza lá fora é algo abstrato, Ucrânia é abstrato. Mas o coronavírus afetou profundamente o cotidiano de muitas pessoas, por isso há muitas pessoas por aí que ainda não se sentem representadas pela política. E eu sempre me perguntei por que não existe um político por aí que simplesmente se coloca na frente da câmera e diz exatamente isso. Nós simplesmente erramos, mas todos nós sabemos que não foi por acaso. Parece que lá fora existia algum tipo de roteiro, e eles querem isso. E então a resposta de Maximilian Krah foi: Cibo, eles não podem admitir. Quando admitirem, toda a casa de cartas desmorona. De repente, o corona, a questão do clima e todas as guerras em andamento são questionadas. E é por isso que eles continuam com a mentira, porque eles presumem que as pessoas vão continuar sendo mantidas nesse estado de choque com ainda mais medo, e aí nem chegam mais a questionar a narrativa anterior de alguma forma. Sim, também não há mais tempo, estamos sendo cada vez mais pressionados. Nós temos como posso dizer, vivemos numa era de pandemias, de múltiplas crises. Eu também descrevi isso no Cérebro Doutrinado, lá existe. Anualmente, o Fórum Econômico Mundial publica um relatório. Tudo o que está por vir para a humanidade, onde estão todos os focos de crise e essas crises constantes que são tão massivas, mudam a vida, desde o apagão, passando pela próxima onda de infecções, inteligência artificial que vai tirar todos os nossos empregos, até não temos água. De repente, mais catástrofes climáticas e depois todas essas guerras por causa de fronteiras sem sentido. Tudo isso vai nos manter tão ocupados que nunca teremos tempo para processar ou refletir sobre isso. Também a comissão de inquérito, por exemplo, quero dizer, Objetivo 2027, em algum momento deveria haver um documento escrito. Em 2027, a inteligência artificial multiplicou sua capacidade por 1000 e as perguntas que precisarão ser respondidas, então, certamente não serão sobre como a Covid surgiu. O mundo já terá avançado muito além disso. Você só está ganhando tempo. Na verdade, quem ganha tempo são os gigantes da tecnologia que ainda têm esperança. Sim, que o gênio que eles soltaram da garrafa com a inteligência artificial eles ainda possam controlar. Isso é uma ilusão, quase certeza, mas é outro assunto para quando a Laura estiver presente. Vamos entrar logo no assunto, pois fizemos uma ótima conexão. Isso é crescimento exponencial, não é crescimento linear, quero dizer. Recentemente, o fundador do ChatGPT, Sam Altman, disse que o ChatGPT cresce 300% ao ano. Este ano é um fator 4, fator 16, fator 64 e em 5 anos é o fator 1056. Leio do outro lado sobre um estudo de ressonância magnética. Nosso cérebro limita em 80% nossa criatividade, pois usamos apenas chat, GPT e inteligência artificial. Agora eu ouço de você sobre cérebro doutrinado, corona. Isso tudo é uma agenda global que está acontecendo lá fora. Estamos tecnologicamente no auge, mas eu tenho a sensação de que lá fora somos como galinhas assustadas, ou seja, uma sociedade sem Deus. Agora você disse que estamos sendo levados para isso de propósito, porque de certa forma é distópico e a sociedade deve ser dizimada. Nos deu um pouco de esperança. Estamos falando de 3 a 5 anos ou dos próximos 50 anos. Como imaginar isso? Muitos assistem agora e pensam, prefiro me enterrar vivo. Vejo muito nos comentários, não quero mais viver para ver isso. Ou, graças a Deus, em 3 anos não estarei mais aqui. Mas sobre qual prazo estamos falando? Esse é o problema do crescimento exponencial. Agora vai acontecer muito rápido. A gente sempre ouve em todos os aspectos. A Agenda 2030, tudo gira em torno de 2030. E já li livros do rei há 20 anos. Kurzweil, que foi conselheiro de presidentes várias vezes, é um especialista em inteligência artificial, acho que foi também um dos primeiros a desenvolver esses sistemas de linguagem. Com aprendizado de redes neurais, capacidade de aprendizado, ele se tornou um dos principais cientistas-chefes atualmente. No Google, ele é especialmente conhecido pelo transhumanismo em um sentido extremo, ou seja, realmente a conservação da nossa consciência, seja lá o que isso signifique. Ele sonha com isso e um de seus livros é Viva o Suficiente para Viver para Sempre.
Sim, ou seja, se você conseguir passar por essa fase exponencial, ainda em vida, você tem a chance, caso seja um multibilionário, de realmente viver para sempre. Esse é o sonho que ele persegue. E como eu disse, ele aconselha presidentes. Ele é realmente um dos gigantes da tecnologia. O Google é um dos principais cientistas-chefes nessa área do extremo transhumanismo, ou seja, deixar o ser humano para trás, praticamente. Acho que isso já é quase pós-humanismo. Na época li bastante sobre o tema porque queria escrever um livro. Sobre o que exatamente? Então, um romance de ficção científica que combina esses fatos com o meu conhecimento em neurobiologia. Como se pode imaginar algo assim, como conservar o cérebro, por assim dizer, em uma rede neural? Naquela época, há uns 15 ou 20 anos, eu já suspeitava que, no fim, isso seria um pós-humanismo. E naquela época eu até comecei o livro citando, logo na primeira página, o manifesto transhumanista que foi escrito por transhumanistas, explicando por que o transhumanismo é uma religião tão incrível, e então deixei uma inteligência artificial inventar uma declaração pós-humanista, porque não precisamos mais dos humanos. Esse também é o final do romance, bem distópico, mas era para ser um alerta na época. No entanto, nunca terminei o livro porque acabei me ocupando mais com a questão do Alzheimer, porque ainda mais importante do que apenas apontar resultados distópicos é capacitar as pessoas novamente, por meio de informações, sobre como elas podem proteger seu cérebro. Assim cria-se um contraponto a esse desenvolvimento respondendo à pergunta: é uma distopia que está sendo planejada para nós, onde as pessoas não são mais necessárias. Então, segundo Harari, precisamos fazer algo com as pessoas inúteis, mas podemos estabelecer nossa utilidade nos conectando uns aos outros. Mas isso só funciona se acordarmos bem rápido mesmo, e entendermos em que tipo de mundo realmente queremos viver, e então eleger governos que garantam que esse desenvolvimento distópico seja analisado profundamente, seja em um manifesto ou em um moratório, investigado e questionado. Para onde queremos evoluir? Faz realmente sentido que essas tecnologias continuem sendo desenvolvidas? Até mesmo Musk pediu, na época, que fizéssemos um moratório para a inteligência artificial. Será que isso foi apenas uma jogada? Para que uma empresa própria pudesse avançar mais rápido com a Neuralink e tudo o que ele está planejando, mas eles... Precisamos voltar a nós mesmos e não só esperar que não consigam pegar nosso espírito. Tenho que dizer, isso será muito perigoso. Sempre que vejo pessoas com esses fones de ouvido e olhando para o celular, já existem patentes do Google para isso também. Com isso já é possível praticamente ler o cérebro. Ou seja, as ondas cerebrais podem ser registradas dessa forma, também pelo relógio. Esses dispositivos vestíveis permitem praticamente identificar quais ondas cerebrais estão ativas no momento. Estou agindo de forma simpática ou parasimpática? Isso significa que, se um psicopata vê alguém sendo massacrado em um vídeo, isso gera ondas cerebrais completamente diferentes nele do que em uma pessoa empática. E isso significa que eu já posso criar um perfil psicológico das pessoas só com isso. Só de correlacionar as ondas cerebrais ou os efeitos das minhas ondas cerebrais no corpo através de wearables com o que a pessoa está vendo no momento. E isso é uma intervenção direta no nosso cérebro. E isso vai acontecer. E então quase que já dá para punir pessoas por crime de pensamento. Ou seja, se eu não sentir o que eu deveria sentir ao ver uma determinada imagem. E isso já está sendo celebrado na China. Lá os maquinistas já usam essas coisas na cabeça para que possam verificar se estão acordados. Ou seja, quais ondas cerebrais estão ativas agora? Ele está alerta ou quase dormindo? Mas, de fato, se ao lado for mostrada uma imagem do grande líder e as ondas cerebrais disserem que ele não gosta, ele pode até sorrir por fora e dizer: "Ah, legal, eu gosto do meu líder." O cérebro pode enganá-lo, pode traí-lo, pode denunciá-lo, sim. Sim, também ouvi essa tese do Harari. Mas estamos falando de 3 a 5 anos, o que você acha de 20 anos? Isso tudo já está acontecendo agora? Isso tudo já está acontecendo agora? Tudo já acontece agora, em paralelo e de forma exponencial.
A encenação do corona, a encenação e a maneira como as pessoas foram acostumadas ao controle estatal, mas também o cansaço que resultou disso. Isso gerou frustração geral. As pessoas seguem trabalhando, continuam na rotina e ignoram o resto. Outro ponto é o fracasso das escolas e da educação histórica. Claro, o assassinato em massa industrial dos judeus na Alemanha é um evento singular na história. A industrialização do assassinato é isso que aconteceu lá. Mas também não devemos esquecer os 27 milhões de soviéticos mortos que causamos com a Segunda Guerra Mundial. Devemos lembrar disso. Devemos lembrar disso para evitar que figuras políticas como a senhora Baerbock se levantem e digam: eu estou sobre os ombros do meu avô que também já lutou contra os russos, ou algo assim. Não me cobre por citações literais, isso é um grande absurdo. O cerco de Leningrado até hoje não é considerado crime de guerra, mas foi o que ocorreu. E é por isso é nossa responsabilidade garantir que uma confusão dessas não se repita. Essa é a responsabilidade dos que vivem hoje. Aqui, a digitalidade e a digitalização desempenham um papel, pois no mundo digital vivemos em um mundo de espaços de comunicação delimitados e de censura. No mundo digital, encontramos apenas o que alguém carregou de acordo com seus próprios pensamentos e interesses. Caso contrário, simplesmente não está na internet e também há informações que são deliberadamente apagadas da internet. Em 2015, o então chanceler Frank-Walter Steinmeier se reuniu com o líder fascista ucraniano Tandibok. A imprensa noticiou isso na época, mas hoje não há nada na internet. Então, o que acontece aqui é que a censura entrou em ação nas mãos de empresas privadas, plataformas de internet e nas mãos de organizações supranacionais como a União Europeia, que com o Digital Services Act ainda fortalecem essas empresas em seus esforços de censura. Elas precisam combater a desinformação, e o que é desinformação é determinado por elas mesmas, em acordo com os políticos responsáveis. Claro, precisamos entender que no mundo neoliberal, as empresas atuam no mercado. O mercado é praticamente uma instância neutra, que tem acesso aberto para qualquer um que tenha dinheiro para isso. No mundo digital, as principais empresas do mercado são Amazon, Google, Facebook. Esse é o mercado, ou seja, o mercado foi transferido, foi entregue para mãos privadas. Com isso, essas plataformas online, o controle sobre os preços do mercado, sobre o acesso ao mercado, sobre as informações do mercado, eles têm todo o poder de mercado e eles exploram isso. Então, quem quer realmente entender a realidade não pode se contentar em procurar na internet, mas precisa ir até lá e ver com os próprios olhos. E aí você vai perceber diferenças significativas. Todos esses fatores atuam juntos. Além disso, as relações de trabalho foram liberalizadas, ou seja, precarizadas. Vivemos em um mundo de contratos temporários, trabalho freelancer e por projeto. Volkskrise. Os trabalhadores assalariados dependem de ceder a uma pressão maior de adaptação, caso contrário, perdem sua fonte de renda. Isso também cria uma pressão muito forte por harmonização dentro do espectro de opiniões. E todos esses fatores atuam juntos e levam, em última análise, à destruição da democracia. Isso, por sua vez, é alimentado pelos estados e pelos governos, que financiam as chamadas organizações não governamentais, fazendo com que elas façam o trabalho sujo para os estados. E nessas organizações não governamentais, por sua vez, trabalham pessoas do chamado precariado acadêmico, que dizem exatamente aquilo pelo que são pagas,
pois, caso contrário, perdem o emprego. E assim, de um lado, o agente da censura é a elite corrompida transatlântica, e do outro lado, o agente da censura é o precariado acadêmico, que simplesmente busca a renovação do contrato. E ambos os grupos sociais atuam juntos e têm interesse em destruir a democracia. E assim, a União Europeia se transformou em um despotismo antidemocrático e belicista. Quando ouvimos vocês assim, Sr. Barth, eu até fiquei arrepiado e assustado agora. Quero dizer, vou resumir novamente. Está ficando distópico, está ficando autoritário, nós, pessoas, estamos cada vez mais impotentes e estamos sendo governados por idiotas lá fora. Ou seja, a Europa é um hospital psiquiátrico fechado. Como saímos disso? Eu poderia atirar em mim mesmo agora. Não, no momento em que as elites fracassaram técnica e objetivamente, mas ao mesmo tempo se isolam do povo através das estratégias discutidas, também começam a agir forças contrárias. Percebe-se que na Alemanha as pessoas estão ficando mais pobres. Basta ir ao supermercado comprar leite para notar o aumento dos preços. É claro que a situação está cada vez mais ameaçadora. E vai chegar o momento em que as pessoas vão começar a se defender, porque não vai ter outro jeito. Mas estou curioso para saber quando isso vai acontecer. Por isso, as elites do cartel dominante dos partidos já estão tentando, como vimos nas manifestações recentes em Colônia, transformar a polícia de um amigo e ajudante dos cidadãos para um instrumento de terror contra os cidadãos. Então, você também pode acabar com o direito de manifestação, fazendo com que todo mundo que vai a uma manifestação saiba: a qualquer momento posso ser espancado por qualquer policial. Foi exatamente isso que ocorreu em Colônia. Se a polícia se deixar ser usada assim, todo policial deve lembrar que há exemplos históricos disso. Isso já ocorreu. Isso é algo que especialmente os líderes da polícia, os oficiais do exército precisam saber. Eles também são obrigados a não cumprir ordens que sejam claramente inconstitucionais e ilegais. Quero lembrá-los disso, pois sabemos o que acontece na Alemanha quando ordens claramente ilegais e inconstitucionais são cumpridas. Já passamos por tudo isso antes, e é nesse ponto que apelo ao bom senso das pessoas, para que pensem cuidadosamente até que ponto querem seguir os fomentadores da guerra, quando mentiras são ditas ex cathedra tão claramente. Não podemos mais manter o estado de bem-estar social por falta de recursos. Enquanto isso, Lars Klingbeil promete em Kiev bilhões que não possuímos. Isso deve estar claro para todos que ainda não caíram na dupla mentalidade esquizofrênica que George Orwell descreve em seu romance. Você acabou de expressar isso muito bem. Você mencionou anteriormente os documentos secretos de Donald Trump que ele gosta de usar contra políticos da oposição. Isso também ocorre com políticos aliados? Veja as mensagens apagadas de Ursula von der Leyen sem consequências. Mas então, semanas depois, ela praticamente se curva diante de Donald Trump? Veja Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu e responsável pelo nosso dinheiro. Ela foi condenada por envolvimento em um escândalo de corrupção ou por todos esses esquemas de máscaras. Nós somos governados por verdadeiros gangsters lá fora e não há consequências, ou seja, autoridades morais lá fora, elas realmente não nos dão nenhum exemplo. Não posso discordar disso.